Um romance ao acaso. Juro que a ideia inicial era só comprar pão. Nada mais inofensivo do que atravessar a rua de cachecol até o nariz. Cabelo elétrico por causa do gorro e botas que escorregam mais do que ajudam. Só que, claro, comigo nada é simples. A padaria estava lotada. Todo mundo com o mesmo plano de sobrevivência ao frio. Eu tentava equilibrar a sacola de compras, as luvas e meu celular, que por algum motivo inexplicável, teimava em tocar no pior momento possível. Resultado: quase derrubei um pacote inteiro de croissants no colo do homem mais bonito que já vi, usando um sobretudo cinza. Ele riu. Não do jeito debochado que eu esperava, mas daquele jeito caloroso que até derrete um pouco da neve grudada no coração. E disse com sotaque britânico: Parece que alguém declarou guerra ao café da manhã. Tentei responder com algo espirituoso, mas minha boca decidiu congelar e soltei apenas: Eu gosto de pão. Brilhante, digna de Oscar. Ele não pareceu se importar. Pegou um croissant do chão, ainda na embalagem graças aos deuses do romance, e estendeu para mim. Nossos dedos se tocaram de leve, e o frio lá fora pareceu menos cruel. Conversamos alguns minutos, entre tropeços verbais meus e sorrisos dele. Descobri que o nome dele é Daniel, que está na cidade temporariamente, e que também odeia quando a manteiga não espalha direito no pão frio. Sério, isso deveria ser motivo de conexão imediata. Antes que eu pudesse pensar em um convite desajeitado, ele olhou o relógio e disse que precisava ir. Mas no momento em que se virou para sair, deixou escapar. Espero te ver por aqui outra vez. E eu fiquei lá, segurando o meu croissant amassado, coração disparado, e a certeza de que talvez a neve não fosse a única tempestade prestes a começar. No dia seguinte, decidi que não ia ficar esperando o destino repetir o encontro. Mas como quem não quer nada, lá estava eu novamente na padaria, fingindo uma naturalidade que qualquer pessoa minimamente atenta perceberia que era encenação pura. Claro que ele não apareceu. Resultado: voltei para casa com 3 pães a mais do que precisava, uma caixa de biscoitos amanteigados e a sensação de que minha vida amorosa estava oficialmente sendo escrita por roteiristas de comédia britânica. Mas então aconteceu. 2 dias depois, estava eu tentando carregar 2 sacolas pesadíssimas do supermercado, quando escorreguei no gelo da calçada. Sacolas voaram, maçãs rolaram, minha dignidade despencou junto. E adivinha quem surgiu como se fosse o herói de uma comédia romântica? Exato. Sobretudo cinza, cachecol impecável. Aquele sorriso que devia ser considerado arma branca. Daniel. Você tem algum tipo de pacto secreto com os produtos de padaria e supermercado? Ele brincou, recolhendo minhas maçãs. Respondi ainda sem fôlego. Acho que o destino quer que você saiba minha lista de compras inteira. Ele riu outra vez. Aquela risada, suspiro. Depois insistiu em carregar metade das sacolas até minha rua. Conversamos sobre neve, sobre o frio insuportável e até sobre filmes que só fazem sentido no inverno. Descobri que ele adorava comédias românticas antigas. When Harry Met Sally está no top 3 dele. Ponto positivo. Quando chegamos à minha porta, agradeci, tentando parecer sofisticada e não a completa desajeitada que escorrega com frequência perigosa. Ele hesitou como se quisesse dizer algo, mas apenas sorriu e se despediu com um: Então, até a próxima queda? Entrei em casa com a sensação de que sim, ele estava me testando. Como se quisesse saber até onde o acaso poderia nos levar. E eu? Bem, já estou cogitando andar com um pacote de farinha na bolsa, só para garantir o próximo encontro. Decidi que não podia deixar o destino ser o único roteirista dessa comédia romântica. Então, tomei coragem e voltei à padaria. Mas dessa vez com um plano. Fingir que lia um livro enquanto bebia chocolate quente. Sozinha, claro, para dar aquele ar de mulher independente que apenas por acaso tem tempo para uma pausa charmosa no meio da tarde. Meu disfarce só falhou em 2 pontos. Primeiro, porque o livro era um guia de receitas de sopas, não exatamente material sedutor. Segundo, porque cada vez que a porta se abria, eu levantava os olhos feito coruja em alerta, esperando ver o sobretudo cinza. E adivinha? Ele entrou, com neve no cabelo e aquele sorriso quase ensaiado. Então é aqui que o destino gosta de te deixar cair? Ele disse, antes de se sentar à minha frente sem pedir permissão. Meu coração disparou tanto que quase derrubei o chocolate quente. Quase. Milagre, diga-se de passagem. Conversamos por horas, sobre Londres, sobre minhas trapalhadas com neve, sobre o frio que faz a gente usar 2 meias diferentes sem perceber. E foi aí que aconteceu. Ao ajeitar as pernas,
Percebi que uma das minhas meias tinha bolinhas coloridas, enquanto a outra era listrada de azul. Claro que ele notou. Eu gosto do seu estilo excêntrico. Disse com aquele ar de quem tentava segurar o riso. No final da tarde, a neve caía ainda mais forte, e ele se ofereceu para me acompanhar até em casa. Caminhamos lado a lado, e pela primeira vez não tropecei. Bom, quase não tropecei, mas no fundo, parecia que o frio tinha deixado de importar. Quando chegamos à esquina da minha rua, ele parou, olhou nos meus olhos e disse: Sabe, eu acho que o destino anda sendo generoso com a gente. Mas, se você topar, eu prefiro não depender só dele da próxima vez. Que tal jantar amanhã? Meu cérebro entrou em pânico total. Eu devia responder sim, mas meu instinto Bridget Jones meio caótico saiu na frente e soltei. Só se não tiver croissants envolvidos, ele riu. E foi ali, em meio à neve e às luzes quentes das casas, que percebi que talvez a minha vida estivesse começando a ficar interessante demais para ser verdade. Passei o dia inteiro tentando escolher uma roupa para o jantar. Queria algo que gritasse sofisticada e madura, mas sem deixar de parecer divertida e espontânea. No final, fiquei parecendo uma mistura de apresentadora de telejornal com alguém que acabou de fugir de um piquenique. Mas como já era tarde, aceitei o destino e fui. Daniel escolheu um restaurante pequeno, aconchegante, com lareira acesa e mesas de madeira cobertas por toalhas vermelhas. O tipo de lugar em que casais de longa data parecem sair direto de um cartão de Natal. Eu, por outro lado, parecia ter acabado de tropeçar em um set de filmagem. Quando ele me viu, sorriu de um jeito que quase me fez acreditar que minha roupa era de fato um sucesso. Está linda, Disse, como se não fosse óbvio que meu cabelo estava travando uma batalha contra a eletricidade estática do inverno. Conversamos sobre coisas banais. Livros, viagens, a neve que não parava de cair lá fora. A cada palavra dele, eu tentava parecer mais sofisticada, mas inevitavelmente acabava tropeçando em frases estranhas. Em determinado momento, quando o garçom perguntou se queríamos vinho, soltei: Sim, por favor. Mas nada muito forte, porque já tropecei em maçãs e croissants, só falta tropeçar na sobremesa. Ele gargalhou. Gargalhou de verdade, atraindo olhares de outras mesas. Esse é o seu charme. Você transforma qualquer situação em algo inesperado. Disse ele rindo. O jantar seguiu leve, cheio de pequenas confissões. Descobri que ele estava na cidade apenas por alguns meses, a trabalho. E quando perguntei se isso o fazia se sentir solitário, ele ficou em silêncio por um instante, olhando para a lareira, antes de responder. Talvez um pouco. Até agora. Pronto. Meu coração derreteu mais rápido que a manteiga em pão quente. Na saída, a neve cobria a rua inteira, silenciosa e mágica. Ele se aproximou, ajeitou meu cachecol de um jeito delicado e disse: Eu gostaria que essa noite não acabasse aqui. E por um momento, parecia que o universo inteiro estava me empurrando para dizer algo romântico, inspirador, digno de cinema. Mas claro, minha boca decidiu escolher. Bom, ainda tenho biscoitos amanteigados em casa. Ele riu. De novo. E foi segurando a minha mão em meio à neve que caminhamos sem pressa até minha porta. Eu sempre achei que a vida amorosa das outras pessoas fosse um manual de instruções. Páginas claras, capítulos bem definidos, passos óbvios para seguir. A minha, por outro lado, parecia um livro de receitas mal traduzido, ingredientes faltando, instruções confusas e, inevitavelmente, um bolo solado no final. Mas então apareceu Daniel, o homem do sobretudo cinza. Sorriso de arma branca e timing perfeito para aparições dramáticas na neve. Depois do jantar no restaurante com lareira e toalhas vermelhas, algo mudou. Não era como nos filmes, em que os violinos começam a tocar e os personagens sabem imediatamente que estão destinados a viver felizes para sempre. Era mais como descobrir que você tem uma planta que sobreviveu milagrosamente apesar de todos os seus erros de jardinagem. Inesperado, mas de alguma forma possível. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar com uma frequência que quase parecia acidental, mas que claramente tinha uma boa dose de planejamento por parte dele. Havia cafés demorados, caminhadas pela cidade coberta de neve, visitas a livrarias aconchegantes. Em uma dessas livrarias, aliás, aconteceu algo que me fez acreditar que ele era real e não fruto de alguma febre causada pelo frio. Eu estava examinando uma pilha de livros de autoajuda com títulos suspeitos como Como Atrair Amor em 7 Dias e Manual da Mulher Confiante,
Quando ele apareceu por trás, pegou um exemplar e leu em voz alta. Seja a versão mais radiante de você mesma e ele não resistirá. Ele ergueu a sobrancelha, fingindo seriedade. Olha, eu já não resisti, então acho que você pode economizar o dinheiro. Eu quis morrer de vergonha, mas também quis rir. O resultado foi uma mistura esquisita que provavelmente me fez parecer uma cabra engasgada. Apesar dos tropeços, havia algo ali. Algo que não dependia de croissants voadores ou quedas no gelo. Era a maneira como ele me olhava quando eu falava besteira, como se aquilo fosse exatamente o que ele queria ouvir. Era o jeito como ele sempre segurava meu braço quando atravessávamos ruas escorregadias, como se soubesse que eu era uma ameaça constante à minha própria integridade física. Mas havia também o detalhe que pairava sobre nós como uma nuvem cinza. Ele estava na cidade por tempo limitado. 3 meses, talvez 4. Depois disso, Londres o chamaria de volta, junto com seu sotaque irresistível e seus casacos perfeitos. Eu tentei ignorar. Pensei, 3 meses é muito tempo. 3 meses é praticamente uma temporada inteira de série. Quem sabe dá para viver um romance inteiro nesse intervalo. E foi isso que fizemos. Passamos tardes inteiras cozinhando em minha cozinha minúscula, transformando sopa em campo de batalha. Ele cortava legumes com precisão cirúrgica. Eu quase perdi 2 dedos tentando acompanhar. Assistimos filmes enrolados em cobertores, sempre discutindo se Notting Hill era ou não melhor do que When Harry Met Sally. Caminhamos pela cidade iluminada por luzes de Natal, rindo como se o frio não existisse. E claro, houve beijos. O tipo de beijo que te faz esquecer que está usando 2 pares de meias furadas. Um dia, durante uma caminhada especialmente gelada, ele parou na frente de uma vitrine de loja de antiguidades. Dentro, havia uma máquina de escrever antiga, preta e elegante, com teclas gastas pelo tempo. Isso me lembra você, disse. Uma máquina velha e barulhenta? Retruquei, tentando disfarçar o coração acelerado. Não, algo clássico, cheio de histórias. Ele sorriu. E impossível de ignorar. Eu não sabia o que responder, então apenas olhei para a máquina, rezando para que o frio disfarçasse o rubor no meu rosto. Mas como todo roteiro de comédia romântica, havia a cena inevitável da reviravolta. Aquele momento em que a protagonista tropeça não só em croissants, mas também na realidade. Foi em fevereiro. Estávamos sentados em meu sofá, bebendo vinho barato e discutindo a lista de melhores músicas para dançar bêbado na cozinha, quando ele ficou em silêncio por tempo demais. Perigoso demais. Preciso te contar uma coisa. Disse olhando para o copo. Meu trabalho termina daqui a 3 semanas. Senti um frio diferente percorrer meu corpo. Não o frio da neve, mas o frio que vem de dentro. Então, você vai embora. Ele respirou fundo. Eu não quero ir embora de você, mas não sei o que vai acontecer. Silêncio. Só o barulho distante do vento batendo na janela. Eu queria dizer 1000 coisas espirituosas, dignas de Bridget Jones, mas tudo o que saiu foi: eu também não sei. As semanas seguintes foram uma mistura de intensidade e melancolia. Vivemos cada encontro como se fosse o último, mas a sombra da despedida estava sempre presente. Até que chegou o dia. Na estação de trem, a cena parecia a saída de um clichê. Neve caindo suavemente, malas ao lado, corações pesados. Ele segurou minhas mãos, frias mesmo com as luvas. Você me fez sentir em casa em um lugar que não era o meu lar. Sua voz estava firme, mas os olhos úmidos. Não sei o que vai ser daqui em diante, mas sei que não quero que termine aqui. Eu quis responder com uma declaração épica, mas minha boca, fiel ao seu estilo, decidiu improvisar. Bom, eu ainda tenho biscoitos amanteigados. Você pode voltar para buscá-los. Ele riu. Chorando, mas riu. Depois me puxou para um beijo longo, quente, cheio de promessas não ditas. O tipo de beijo que marca o fim de um capítulo, mas deixa espaço para o próximo. O apito do trem soou. Ele partiu. Agora escrevo isso da mesma padaria onde tudo começou. As pessoas entram, sacodem a neve dos casacos, pedem seus cafés. A vida segue. Mas toda vez que vejo um sobretudo cinza na porta, meu coração dispara. Não sei se o destino vai nos cruzar de novo. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, pela primeira vez, não estou desesperada para um manual de instruções. Porque, de alguma forma, eu aprendi que até os tropeços, talvez principalmente eles, podem levar a algo extraordinário. E se eu encontrar Daniel de novo, ótimo. Se não, vou continuar tropeçando. Sempre de botas escorregadias,
sempre de meias desencontradas. E quem sabe com mais croissants no caminho. Entre invernos e cartas, Isabel trabalhava como jornalista de viagens em São Paulo, mas nos últimos meses, a rotina havia perdido o brilho. Seu relacionamento de 5 anos chegou ao fim de maneira amarga, e cada canto do apartamento parecia carregado de lembranças. Era dezembro, e enquanto a cidade se enfeitava com luzes natalinas, ela se sentia cada vez mais apagada. Numa madrugada insones, navegando pela internet, Isabel encontrou um site de intercâmbio de casas. A ideia parecia absurda à primeira vista: trocar de lar com um desconhecido em outro país por algumas semanas. No entanto, quanto mais olhava para seu apartamento solitário, mais atraente a ideia se tornava. Sem pensar demais, ela preencheu um cadastro. Do outro lado do Atlântico, em uma pequena vila nos arredores de Edimburgo, na Escócia, vivia Andrew. Escritor de romances, ele enfrentava um bloqueio criativo e um coração partido. A noiva o havia deixado meses antes, levando consigo não apenas a aliança, mas a segurança de um futuro que ele acreditava sólido. Seus dias se resumiam a pilhas de rascunhos inacabados, longas caminhadas pelo campo gelado e noites silenciosas em frente à lareira. Quando recebeu a proposta de Isabel para trocar de casa por 3 semanas, Andrew sorriu pela primeira vez em meses. Talvez o que eu precise seja ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, pensou. 2 dias depois, Isabel desceu de um trem em Edimburgo, com uma mala pesada, um coração ansioso e um cachecol vermelho que contrastava com o branco da neve. A vila parecia saída de um conto de fadas. Casas de pedra, chaminés fumegando, ruas estreitas iluminadas por lampiões. Ao abrir a porta da casa de Andrew, foi recebida pelo calor de uma lareira ainda acesa e pelo cheiro de café recém-moído. Ele havia deixado tudo preparado em uma carta educada de boas-vindas. Já Andrew, ao chegar ao apartamento de Isabel em São Paulo, foi abraçado pelo caos caloroso da cidade. O contraste com sua vila escocesa era brutal. Buzinas, cores, pessoas apressadas, o sol forte de verão. No entanto, ao explorar o apartamento de Isabel, notou um detalhe encantador. Uma caixa cheia de cartas e bilhetes guardados em uma gaveta. Ele não resistiu a ler 1 ou 2. Pequenos fragmentos de pensamentos que ela nunca publicara em lugar nenhum. Era como encontrar pedaços da alma de alguém. Isabel se perdeu na beleza da vila escocesa. Caminhava diariamente até a pequena livraria local, onde passava horas olhando prateleiras cobertas de poeira e ouvindo histórias dos moradores. Foi ali que conheceu Margaret, uma senhora falante que lhe contou tudo sobre Andrew. Um rapaz doce, mas triste, está sempre escondido atrás dos livros. Na mesma semana, enquanto Isabel se acostumava ao frio, Andrew recebeu uma ligação de Margaret. Ela, intrometida e encantada com a estrangeira, comentou: Você não vai acreditar, Andrew. A moça que está na sua casa é adorável. Sabe, vocês combinariam muito bem. Ele riu, incrédulo. Como poderiam combinar, estando a milhares de quilômetros de distância? Mas naquela noite, ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem de Isabel. Olá, Andrew. Espero que esteja aproveitando São Paulo. Sua casa é um refúgio incrível. Obrigada pelas cartas e pelo café. Hoje andei pela vila e me senti estranhamente em casa. Ele respondeu de imediato, e assim começou uma troca de mensagens que rapidamente se tornou diária. As conversas entre eles fluíam como se já se conhecessem há anos. Isabel falava das ruas caóticas de São Paulo, dos vendedores de flores na esquina, do cheiro de chuva de verão. Andrew descrevia a neve cobrindo os telhados, o silêncio das manhãs geladas, o gosto de chocolate quente diante da lareira. Um vínculo se formava invisível, mas intenso. Certa noite, Isabel escreveu: Sinto que estou vivendo dentro de um livro seu. A cada carta sua, descubro um pedaço do que perdi em mim mesma. Andrew, tocado, respondeu: E eu sinto que estou conhecendo minha própria vida através dos seus olhos. Talvez seja isso que eu precisava para voltar a escrever. E voltou. As páginas começaram a se acumular em sua mesa. O bloqueio criativo desaparecia, substituído por uma inspiração nova, alimentada pela voz de Isabel que atravessava continentes. Apesar da conexão crescente, havia o medo da realidade. Andrew hesitava em propor um encontro, e Isabel temia que tudo se desmoronasse ao sair do campo seguro das cartas. Um dia, ela foi até a praia próxima da vila escocesa. O vento era gelado, o mar bravo,
mas havia uma paz que não sentia há anos. Pegou o celular e, impulsivamente, ligou para Andrew. A ligação caiu em meio ao barulho da cidade de São Paulo. Ele atendeu surpreso, e durante minutos falaram sem parar, rindo nervosos, interrompendo-se. No fim, ficaram em silêncio por alguns segundos. Foi Isabel quem sussurrou. Acho que sinto sua falta, mesmo sem nunca ter te conhecido de verdade. Do outro lado, Andrew fechou os olhos, tentando guardar aquela voz. Eu também, Isabel. Mais do que deveria. As semanas passaram rápido demais. O fim do acordo de troca de casa se aproximava, e com ele a inevitável separação. No último dia, Isabel recebeu uma nova carta de Andrew, deixada propositalmente escondida em uma gaveta da casa. Era curta, mas arrebatadora. Não sei o que virá depois disso, mas sei que você trouxe de volta algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Se nossas vidas se cruzarem novamente, quero acreditar que não será por acaso. Com o coração acelerado, Isabel embarcou no voo de volta ao Brasil. Andrew, do outro lado, fez o mesmo trajeto de retorno para a Escócia. O mundo parecia grande demais de repente, e a distância, cruel. No entanto, algumas semanas depois, Isabel recebeu um envelope em sua caixa de correio. Era um manuscrito inacabado de Andrew, acompanhado de uma única frase escrita à mão. Talvez essa história só faça sentido se você estiver no final dela comigo. Isabel segurou a carta contra o peito, sem saber se deveria rir, chorar ou comprar uma passagem para Edimburgo naquele mesmo instante. O envelope com o manuscrito de Andrew repousava sobre a mesa de Isabel há dias. Ela o abria, lia e relia as páginas, tentando encontrar nas entrelinhas alguma resposta para o turbilhão em seu coração. Cada frase parecia carregada de intenções escondidas. Cada diálogo inventado soava como uma confissão. Ela andava pela sala inquieta. O relógio marcava quase meia-noite, mas o sono era impossível. Pegou novamente o papel e a caligrafia dele parecia saltar das páginas. Talvez essa história só faça sentido se você estiver no final dela comigo. Era quase uma proposta, mas não completamente. Era um convite, mas cheio de hesitação. O que ele queria dizer com aquilo? Isabel nunca fora impulsiva, mas percebeu que, se não fizesse algo agora, perderia a chance de viver um amor que parecia raro demais. Abriu o computador, respirou fundo e escreveu um e-mail curto. Andrew, se essa história precisa de mim no final, talvez seja a hora de descobrirmos se conseguimos escrevê-la juntos. O que você acha de começarmos pelo início? Ela não dormiu naquela noite. Andrew recebeu o e-mail pela manhã, enquanto caminhava pela beira do lago gelado perto de casa. O frio cortava seu rosto, mas o calor das palavras de Isabel o fez parar no meio da estrada, rindo sozinho, como um adolescente. No mesmo instante respondeu: Então venha. Ou me deixe ir até você. Mas não podemos continuar vivendo apenas entre páginas e cartas. Escolha o lugar, Isabel. Eu estarei lá. Ela não precisou pensar muito. Respondeu quase imediatamente: Edimburgo, na semana que vem. No avião, Isabel encarava a janela com o coração disparado. O céu era uma imensidão de nuvens, e ela se perguntava se não estava cometendo uma loucura. Viajar para encontrar um homem que só conhecia através de cartas? E se tudo for diferente pessoalmente? E se a magia desaparecer quando estivermos frente a frente? Mas logo lembrava da sensação que tinha ao ler suas palavras, da honestidade que ele transbordava, da conexão inexplicável. Aquilo não podia ser apenas imaginação. Enquanto isso, Andrew arrumava a casa com nervosismo. Organizou os livros, trocou a lenha da lareira, preparou o chá de hortelã, lembrando-se de um e-mail em que Isabel confessara amar esse sabor. E pela primeira vez em meses, encheu os vasos com flores frescas. O aeroporto de Edimburgo estava movimentado, mas Isabel o avistou quase de imediato. Andrew usava um casaco de lã escuro, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos claros fixos na saída. Quando finalmente se encontraram, não houve palavras. Apenas um abraço longo, hesitante no início, mas que logo se tornou firme, como se sempre tivesse existido. Então você é real. Ele murmurou, encostando a testa na dela. Isabel riu, com lágrimas nos olhos. Eu também estava começando a duvidar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Caminharam juntos pelas ruas de pedra da cidade antiga. Visitaram livrarias escondidas.
Beberam vinho em tavernas iluminadas por velas. Andrew a levou até a praia que costumava frequentar sozinho. Juntos, escreveram nomes na areia gelada, enquanto o vento os envolvia. À noite, sentavam-se diante da lareira, conversando até o amanhecer. Andrew lia trechos de seu manuscrito, e Isabel sugeria mudanças, ideias, diálogos. Era como se a história deles tivesse começado muito antes, e agora apenas encontrasse sua forma. Mas mesmo nos momentos de alegria, uma sombra pairava sobre eles. Isabel precisava voltar para o Brasil em poucas semanas. Numa noite em que a neve caía pesada, Isabel observava a janela inquieta. Parece que quanto mais me sinto parte daqui, mais próximo está o momento de ir embora. Andrew segurou sua mão. Talvez você não precise ir. Ela o encarou surpresa. Minha vida está no Brasil, Andrew. Minha família, meu trabalho, tudo. Ele suspirou. E a minha está aqui. Mas não posso ignorar o que sinto. Não depois de tudo que vivemos, mesmo em tão pouco tempo. O silêncio se alongou. Apenas o crepitar da lareira preenchendo o espaço. O que fazemos então? Isabel perguntou com a voz embargada. Andrew não respondeu. Apenas a puxou para um abraço apertado, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. O dia da partida chegou rápido demais. No aeroporto, Isabel tentava ser forte, mas cada passo era uma despedida silenciosa. Andrew a acompanhou até o portão de embarque. Seus olhos diziam o que as palavras não conseguiam. Talvez essa seja só uma pausa, não um fim. Ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Então me prometa uma coisa, Andrew. Continue escrevendo. E quando terminar essa história, mande para mim. Assim eu saberei se ainda existe um nós nela. Ele sorriu, ainda que com dor. Prometo. O beijo que trocaram foi lento, carregado de tudo que não tiveram tempo de viver. De volta ao Brasil, Isabel retomou sua rotina, mas tudo parecia diferente. Ela escrevia artigos de viagem, mas seu coração ainda estava nas ruas frias de Edimburgo, até que, uma tarde, encontrou uma caixa diante da porta de seu apartamento. Dentro dela, havia um manuscrito finalizado de Andrew. Na capa, um título simples, Entre Invernos e Cartas. E na última página, apenas uma frase escrita à mão. O próximo capítulo depende de você. Isabel fechou o livro com lágrimas nos olhos, sentindo que a decisão mais importante de sua vida estava prestes a ser tomada. O telefone tocou. O nome na tela fez seu coração disparar. Andrew. Ela respirou fundo antes de atender. O telefone tocava, e cada segundo parecia esticar-se em um silêncio eterno. Isabel encarava o visor com o nome de Andrew iluminado. Quando finalmente atendeu, sua voz saiu trêmula. Alô? Do outro lado, a respiração dele era quase um suspiro. Isabel, terminei o livro, mas ainda não sei se consigo terminar a história da gente. Ela fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Eu recebi seu manuscrito. Li cada página e percebi que não quero ser apenas um personagem. Quero ser real na sua vida. Houve um silêncio longo, quebrado apenas pelo som da respiração emocionada de Andrew. Então venha. Ele disse com firmeza inesperada. Não para uma visita. Venha de verdade. As palavras ecoaram dentro dela como um trovão. Deixar o Brasil? A família? Os amigos? A carreira? Era uma decisão que parecia impossível, mas ao mesmo tempo, uma clareza nasceu em seu peito. Ela já não pertencia apenas ao seu mundo antigo. Nos dias seguintes, Isabel mergulhou em reflexões. Conversou com a mãe, que, para sua surpresa, não tentou impedir. Filha, o amor não aparece assim todos os dias. E você sempre disse que queria escrever sua própria história, não apenas relatar as dos outros. Talvez esse seja o começo do seu livro mais importante. Essas palavras foram decisivas. Isabel pediu uma licença do jornal. Vendeu o que podia, guardou lembranças importantes em uma caixa e comprou uma passagem só de ida para Edimburgo. O inverno ainda dominava a Escócia quando Isabel desembarcou. A neve cobria as ruas, e o vento gelado fazia seu cachecol voar, mas ela mal sentia o frio. Andrew a esperava na mesma saída do aeroporto onde se viram pela primeira vez. Só que desta vez não havia hesitação. Quando a viu, correu em sua direção, e o abraço foi tão intenso que parecia colar duas metades que haviam estado separadas. Você voltou? Ele murmurou incrédulo. Isabel sorriu com lágrimas nos olhos. Não voltei, Andrew. Eu vim para ficar. Os meses seguintes foram de adaptação,
mas também de descobertas. Isabel começou a trabalhar em uma pequena editora local, traduzindo livros e escrevendo artigos para revistas de viagem. Andrew, inspirado como nunca, publicou Entre Invernos e Cartas, que logo conquistou leitores na Escócia e no Brasil. Juntos, reformaram a casa dele. Ela encheu o jardim de flores, ele organizou uma sala só para os manuscritos e livros dela. Às vezes ainda discutiam, brigavam por detalhes bobos, como quem deixava a caneca vazia sobre a mesa. Mas ao fim do dia riam, porque sabiam que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior. Certa noite, diante da lareira, Andrew tirou do bolso uma pequena caixinha. Não disse nada, apenas abriu, revelando um anel simples, de prata. Não quero que você seja apenas a inspiração da minha história. Quero que seja a minha história, para sempre. Isabel chorou e disse sim, antes mesmo de deixá-lo terminar a frase. No verão seguinte, durante uma visita ao Brasil, Isabel levou Andrew para conhecer sua família, suas ruas favoritas, seus sabores de infância. Ele se apaixonou pelo calor humano, pela música, pelas cores, e enquanto caminhavam de mãos dadas pela praia, ela percebeu que não havia perdido nada ao partir. Apenas ampliara o mundo. Agora tinha 2 casas, 2 terras, 2 culturas, e um amor que ligava tudo. O livro de Andrew continuava a ganhar leitores. Muitos escreviam cartas, perguntando se a história era real. Eles nunca confirmavam, apenas respondiam com um sorriso. Algumas histórias não precisam de explicação, apenas de um final feliz. E assim foi. Encontros no parque. Um romance atrapalhado. Eu nunca acreditei naquela coisa de que o amor aparece quando você menos espera. Sério. Quem espera menos quando está de pijama velho, com olheiras de 1 semana e carregando um saco de cocô de cachorro na mão? Pois é, essa era eu, em um sábado de manhã, arrastando o meu labrador, Thor, que, ironicamente, tinha a energia de um raio em pleno ataque de fúria, pelo parque do bairro. Acordei atrasada porque fiquei até 3 da manhã assistindo a um documentário sobre pinguins no Alasca. Não me pergunte por quê, eu não sei. Quando finalmente levantei, já era quase hora do parque ficar lotado de pessoas estilosas correndo, com seus leggings da moda e garrafinhas térmicas de água com limão. Eu, por outro lado, estava com um moletom que já tinha conhecido dias melhores, cabelo preso de qualquer jeito, e tênis que rangiam a cada passo como se implorassem por aposentadoria. Thor não parecia se importar. Ele corria feliz, farejando cada árvore como se fosse a maior descoberta científica da humanidade. E lá estava eu, segurando firme a coleira, tentando não cair enquanto ele disparava em direção a qualquer coisa que se mexesse. Foi então que aconteceu. O acidente. Thor, em sua incrível sabedoria canina, decidiu que seria uma ótima ideia perseguir um esquilo. E eu, claro, fui arrastada junto. No meio do caos, tropecei em minhas próprias pernas. Quase caí em cima de uma senhora que fazia yoga na grama e acabei batendo de frente com alguém. Literalmente. Ai! Gemi esfregando a testa. Desculpa. Respondeu uma voz masculina, grave, com aquele tom que parece rir de leve mesmo sem sorrir. Quando levantei os olhos, lá estava ele. Alto, cabelo bagunçado do jeito perfeito que nunca parece proposital, barba por fazer e um sorriso torto. E, como se não bastasse, segurava a coleira de um Golden Retriever igualmente empolgado, que já estava tentando brincar com o Thor. Ótimo, pensei. Primeiro encontro romântico com a testa latejando e a mão suada de tanto segurar um saco de cocô. Está tudo bem? Ele perguntou, inclinando-se um pouco para me olhar. Não, não está tudo bem, porque você parece saído de um comercial de perfume, e eu pareço uma versão humana do Garfield em segunda-feira, pensei. Mas o que saiu da minha boca foi... Sim, claro, super bem. Adoro ser atropelada logo cedo. Faz parte do meu treino matinal. Ele riu. Riu mesmo, de verdade, com aquele tipo de riso que é meio rouco e faz cócegas nos ouvidos. E por um segundo, eu esqueci que estava segurando o saco de cocô. O nome dele era Daniel. Descobri isso porque o Golden, em plena alegria de viver, resolveu deitar em cima do meu pé, e ele disse: Daniel, prazer. E este é o Max, o destruidor de sapatos. Prazer, respondi, tentando parecer minimamente charmosa, enquanto Thor tentava montar em cima do Max. Eu sou Bem, a pessoa que tenta sobreviver a este terremoto de 4 patas chamado Thor.
Conversamos. Assim, simples. Entre puxões de coleira, risadas nervosas e comentários sobre como nossos cachorros provavelmente estavam tramando dominar o parque. Descobri que ele também morava ali por perto. Trabalhava com design gráfico e, pasme, também gostava de documentários estranhos. Embora o dele fosse sobre castores e não pinguins. Mas vamos relevar. Havia algo desconfortavelmente confortável na conversa. Sabe quando você fala com alguém e não precisa ficar pensando no que dizer, porque as palavras simplesmente escorrem, como café fresco saindo da cafeteira? Pois é, foi assim. Claro que, como em toda a história da minha vida, a realidade precisou intervir de forma humilhante. No meio de uma gargalhada, percebi que tinha um fiapo de mato preso no meu cabelo. Não um fiapo discreto, mas um pedaço considerável, tipo lembrança de floresta amazônica. Ele, educado, apontou com o dedo e disse: Acho que você trouxe um souvenir do chão. Pronto. Minha dignidade já tinha ido embora, mas estranhamente não importava, porque ele não parecia se importar. Aliás, parecia até achar engraçado. Fomos caminhando juntos pelo parque, nossos cachorros correndo de um lado para o outro como se fossem velhos amigos. Conversamos sobre filmes ruins que amamos, sobre a dificuldade de acordar cedo e sobre como ambos tínhamos talento para atrair situações constrangedoras. Eu, claro, exagerei em algumas histórias, como aquela vez que caí da bicicleta na frente de uma sorveteria lotada. Mas ele parecia achar graça em tudo. Em algum momento, nos sentamos em um banco, enquanto os cães se cansavam um pouco. O sol batia de leve, e havia aquele cheiro de grama molhada misturado ao de café vindo de uma barraquinha próxima. Daniel me ofereceu um café, e eu aceitei, tentando não parecer desesperada. Ficamos ali bebendo, rindo e olhando. Sim, aquele olhar que parece durar mais do que deveria. Não era só coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza. Ou talvez fosse, afinal sou especialista em imaginar romances onde só existe amizade. Quando percebi, já tinham passado 2 horas. Eu, que planejava um passeio rápido, estava ali, sentada ao lado de um homem que parecia ter saído das páginas de um livro que eu nunca teria coragem de escrever. Mas claro, como toda boa comédia romântica, havia o detalhe. Eu precisava ir embora. Tinha prometido visitar minha mãe, e ela já devia estar se perguntando se eu tinha sido abduzida. Levantei, meio sem jeito, e ele também. Thor e Max pareciam não querer se separar. Eu também não. Foi divertido. Ele disse, com aquele sorriso que parecia genuíno demais para ser real. Foi mesmo, respondi, tentando parecer casual, mas provavelmente soando como uma adolescente nervosa. E então aconteceu. Talvez possamos repetir algum dia desses. Ele sugeriu. Meu coração deu um salto que quase derrubou o café. Talvez, respondi com aquele talvez que na verdade queria dizer: sim, pelo amor de Deus, sim, marque agora. Ele pegou o celular e trocamos números. Simples assim, sem grandes gestos dramáticos, sem tropeços, dessa vez. Nos despedimos, e eu segui meu caminho, Thor exausto ao meu lado. Enquanto caminhava, não pude deixar de sorrir como uma idiota, porque contra todas as expectativas, parecia que algo tinha acontecido ali. Algo pequeno, inesperado, mas real. E claro, na minha cabeça, já comecei a imaginar todas as possibilidades. Primeiros encontros, jantares, viagens. E, inevitavelmente, o momento em que eu estragaria tudo com alguma gafe monumental. Mas por enquanto era só o começo. E talvez o começo fosse exatamente o que eu precisava. Domingo, 9h30 da manhã. Eu estava oficialmente entrando em pânico. Fazia apenas 1 semana desde o encontro acidental no parque com Daniel. Mas minha vida já tinha se transformado em uma comédia romântica mal roteirizada. Depois da troca de números, nós trocamos algumas mensagens. Nada demais. Apenas aquelas conversas leves, cheias de emojis de cachorro e piadinhas internas sobre nossos respectivos pets. Até que na quinta-feira, ele me mandou a fatídica mensagem. Ei, o que acha de um café no sábado? Sem cachorros, só a gente, embora o Max esteja com ciúmes. Sim, ele realmente usou parênteses para falar do cachorro. Sim, eu li a mensagem umas 20 vezes. E sim, eu aceitei em menos de 10 segundos, tentando parecer casual, embora provavelmente tenha digitado tão rápido que o corretor automático quase estragou meu futuro amoroso. E agora estava eu, de frente para o espelho, com um dilema existencial. O que vestir? A roupa precisava ser estratégica, nada muito arrumado para não parecer desesperada, mas também nada desleixado porque, bom,
porque eu não queria parecer desleixada. Passei meia hora experimentando blusas, até que desisti e escolhi o clássico camisa branca plus jeans. Simples, mas eficiente. Ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma enquanto passava rímel com a mão trêmula. Cheguei à cafeteria 10 minutos antes. Péssima ideia. Porque nada é mais constrangedor do que ficar sentada sozinha, fingindo que está ocupada olhando o cardápio, quando na verdade está contando os azulejos do chão para não parecer ansiosa. Quando ele chegou, percebi duas coisas. O cabelo dele continuava perfeitamente bagunçado, e eu estava ferrada. Oi. Ele disse sorrindo, com aquela naturalidade irritante que só pessoas confiantes têm. Oi, respondi com voz meio aguda demais, como se tivesse acabado de inalar hélio. Conversamos sobre o básico. Trabalho, séries, viagens. Eu contei sobre minha desastrosa tentativa de cozinhar risoto. Spoiler, virou uma papa grudenta que poderia cimentar paredes. E ele revelou que certa vez errou a mão no sal e fez um macarrão intragável até para o cachorro. Eu ri alto demais. As pessoas da mesa ao lado olharam. Pedi um cappuccino, ele pediu um expresso duplo, e foi nesse momento que meu corpo decidiu me trair. Peguei a xícara, dei o primeiro gole e queimei a língua. Fiz aquela careta discreta, ou que achei que fosse discreta, de meu Deus, perdi as papilas gustativas. Tá quente? Ele perguntou, segurando o riso. Não, imagina, está ótimo, respondi, tentando disfarçar, mas soando como alguém que acabara de comer lava vulcânica. Ele riu. E, estranhamente, não foi humilhante. Foi leve. Como se não importasse que eu era a pessoa mais desastrada do planeta. A conversa fluiu, tão fácil quanto no parque. Falamos sobre livros, música, e até sobre o fato de que ambos tínhamos playlists secretas de músicas vergonhosas. A dele tinha Spice Girls, a minha tinha Sandy & Junior. Não julgue. Em algum momento, percebi que estávamos inclinados um para o outro. Sabe aquele momento clichê em que o resto do mundo parece diminuir de volume? Pois é, eu estava dentro dele. E pela primeira vez em muito tempo não parecia errado. Então veio a parte inevitável, a gafe monumental. Quando o garçom trouxe uma fatia de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque alguém precisava de açúcar extra, claramente, eu decidi me arriscar. Peguei o garfo, tentei cortar um pedaço pequeno e... Bem, digamos que a cobertura decidiu voar, direto na manga da minha camisa branca. Silêncio. Uau, estilo moderno. Tie-dye de chocolate. Ele disse, tentando não rir. Eu queria me enfiar debaixo da mesa. Mas, em vez disso, acabei rindo também. Rindo tanto que quase derrubei o café. E no meio do riso, percebi algo estranho. Eu não estava tentando impressionar. Eu estava apenas sendo... eu. Atrapalhada, exagerada, real. Quando saímos da cafeteria, já estava escurecendo. Caminhamos até o parque. Sim, de volta ao cenário do nosso primeiro encontro. Thor e Max não estavam presentes, mas parecia que eles estavam em espírito, correndo por ali. Paramos perto do lago e houve aquele silêncio confortável. Ele olhou para mim e por um segundo achei que ele fosse se aproximar. Meu coração disparou, mas em vez disso, ele sorriu e disse: Então, segunda rodada na próxima semana? E eu, claro, tentei não parecer desesperada. Talvez, respondi, repetindo o mesmo talvez que queria dizer sim, sim, 1000 vezes sim. Nos despedimos com um abraço. Um abraço que demorou meio segundo a mais do que deveria. O suficiente para que eu ficasse pensando nele a noite inteira. Voltei para casa com um sorriso idiota no rosto e uma mancha de chocolate na camisa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que algo estava mudando. Algo pequeno, inesperado, mas que podia crescer. Talvez fosse o começo de algo. Ou talvez eu estivesse apenas escrevendo outro capítulo da minha comédia romântica pessoal. De qualquer forma, eu queria ver onde isso ia dar. Sábado, 8 da manhã. Sim, eu acordei cedo. Milagre. Daniel tinha mandado mensagem 2 dias antes. O que acha de repetir o passeio no parque? Mas dessa vez juntos, oficialmente, e com os 2 terremotos de 4 patas. Eu reli a mensagem umas 5 vezes. Porque, veja bem, ele escreveu oficialmente. Palavras perigosas para uma romântica desesperada como eu, que já estava mentalmente experimentando sobrenomes combinados com o meu. E agora estava eu, de tênis novos. Comprei só para impressionar, claro. Cabelo preso de forma estratégica.
Aquele coque bagunçado que parece casual, mas na verdade levou 20 minutos e 3 grampos de sacrifício. E Thor ao meu lado, exalando energia de quem já tinha tomado 5 cafés. Cheguei no parque 5 minutos antes. Ele já estava lá, sentado num banco, com Max deitado aos pés. Cabelo bagunçado? Perfeito. Camiseta preta simples? Perfeita. Eu respirava e pensava, ok, universo, não precisa exagerar. Bom dia. Ele disse, sorrindo de um jeito que deveria ser proibido antes das 9 da manhã. Bom dia! Respondi, tentando parecer calma, mas Thor estragou a cena correndo em disparada para cima do Max. Os 2 cachorros começaram a se embolar de alegria, como se estivessem participando de um campeonato mundial de luta livre canina. Daniel riu. Eu ri. E de repente parecia natural. Começamos a caminhar pelo parque. Conversa fluindo fácil, de novo. Ele contou sobre um projeto que estava desenvolvendo. Eu reclamei do meu chefe, com um pouco mais de drama do que a realidade exigia. E no meio disso, Thor conseguiu enfiar o focinho dentro da bolsa de uma senhora. Sim, uma senhora com cara de quem nunca sorriu na vida. Meu Deus, desculpa, ele nunca faz isso! Menti descaradamente, puxando Thor de volta. Relaxa. O Max já roubou um sanduíche inteiro de um piquenique uma vez. Daniel disse sorrindo. De repente, eu me senti menos envergonhada. Continuamos andando e os cachorros nos arrastaram até o lago. Era uma manhã linda. Céu azul, aquele cheirinho de grama fresca. Até que Thor resolveu se jogar dentro da água. Assim, sem aviso. Pluft. Thor! Gritei, enquanto ele nadava alegremente como se tivesse sido criado por golfinhos. E claro, Max não quis ficar atrás. Lá foi ele, pulando atrás. Agora imagine. 2 adultos desesperados, tentando convencer 2 cachorros encharcados a saírem de um lago. As pessoas ao redor riam. Algumas até filmavam. Eu, no auge da dignidade, com a barra da calça molhada, cabelo escapando do coque, e Thor balançando o corpo, espalhando água em todas as direções, inclusive na minha cara. Acho que eles queriam brincar de Titanic. Daniel disse rindo, enquanto Max fazia o mesmo show aquático. Eu ri também, mas com aquela vontade de sumir. Até que percebi. Ele não estava nem um pouco irritado. Estava se divertindo. Como se nada disso fosse um desastre, mas apenas parte do pacote. Nos sentamos na grama, exaustos, com os cachorros finalmente cansados, deitados entre nós. Eu ainda pingava, ele também. Mas por algum motivo, parecia a cena mais perfeita do mundo. Sabe, Ele disse olhando para mim de lado. acho que eu nunca ri tanto num sábado de manhã. Ah, ótimo, fico feliz em ser sua palhaça oficial, respondi revirando os olhos. Ele riu. E foi aí que aconteceu. O silêncio confortável. O olhar que dura mais do que deveria. Aquele instante em que parece que algo vai acontecer. Mas claro, nada aconteceu. Porque Thor decidiu se levantar, sacudir a água novamente e interromper o clima. Daniel riu. Eu também. Ok, acho que eles não querem dividir a atenção. Ele disse acariciando Max. Nos levantamos e começamos a caminhar de volta. No portão do parque, ele parou, me olhou e disse. Então, semana que vem, jantar? Sem cachorros dessa vez. Meu coração quase explodiu. Talvez, respondi mantendo a tradição. Nos despedimos, e eu segui meu caminho com Thor encharcado, deixando rastros de lama na calçada. Mas não me importei, porque pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu tinha tropeçado em algo que realmente valia a pena. E claro, já estava imaginando como seria esse jantar. Spoiler, provavelmente desastroso, mas quem sabe também perfeito à sua maneira. Sexta-feira, 7:30 da noite. Respirei fundo em frente à porta do restaurante. Daniel tinha escolhido um lugar descontraído, mais chique, palavras dele. Para mim, isso significava mesas de madeira, velas que pareciam acender com mágica e garçons que olhavam para cada movimento meu como se eu estivesse prestes a derrubar vinho tinto em alguém importante. Vesti um vestido que parecia combinar com meus sapatos novos. Sim, de novo investindo no fator impressionante. E passei perfume com a quantidade certa para não ser assassinada pelo próprio aroma. Thor estava em casa, provavelmente sonhando com peixes invisíveis, e Max também não estava presente, o que era um alívio. Oi. Disse ele, sorrindo de um jeito que ainda me fazia engasgar com minha própria saliva. Oi, respondi, tentando parecer natural, mas provavelmente parecendo uma versão feminina de um polvo nervoso. Sentamos,
Pedi vinho tinto. Ele escolheu a mesma coisa. E por um instante, parecia que o mundo inteiro tinha decidido conspirar a favor daquele encontro. Até que a comida chegou, e meu instinto de desastre se ativou. Primeiro derrubei um guardanapo, pequeno, discreto. Mas quando me abaixei para pegá-lo, meu cabelo se enroscou na taça de vinho e... Você já consegue imaginar. Um mini tsunami de vinho tinto derramou-se na toalha branca. Ops, murmurei tentando sorrir. Ah, não se preocupe. Ele disse com aquela calma irritante. Parece arte moderna. Meu cérebro processou. Arte moderna? Ótimo. Estou oficialmente em um quadro que vai ser chamado de Mulher e Vinho em Conflito. Mas de alguma forma, ele parecia genuinamente divertido. E eu também. Porque no fundo, essa era a nossa vibe. Desastre com charme. Falamos sobre filmes, livros e viagens. Eu contei minha última atrapalhada no trabalho. Ele contou sobre uma reunião que quase terminou com ele preso no banheiro do escritório. Não pergunte, apenas aceite. Rimos muito. Em um momento de coragem, ou loucura, eu tentei tocar a mão dele. Só um toque breve, casual, e ele não puxou a mão de volta. Ele sorriu, e meu coração deu aquele salto dramático que só acontece em comédias românticas. Sabe, Disse ele, olhando para mim com uma expressão que me fez perder metade do raciocínio. eu realmente gostei de te conhecer. Eu também, murmurei, tentando parecer madura, mas soando mais como uma adolescente nervosa. Houve silêncio. Aquele silêncio bom, que não precisava ser preenchido. Então ele disse: Então, podemos fazer isso de novo? Mas talvez sem vinho derramado, sem cachorros encharcados e sem quase incendiar a cozinha com risoto. Ri. Vamos tentar, respondi, mas não prometo nada. Nos levantamos. Ele abriu a porta para mim, clássico, charmoso, irritantemente perfeito. Saímos do restaurante e caminhamos juntos pela rua iluminada pelas lâmpadas da cidade. Era tarde, friozinho gostoso, aquele tipo de momento que você sabe que vai ficar na memória. Chegamos ao meu prédio. Um instante de hesitação, o famoso momento do adeus. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Um leve sorriso, aquele toque de antecipação. Boa noite. Disse ele. Boa noite, respondi. E por um segundo parecia que algo ia acontecer. Um beijo, talvez? Um abraço mais longo? Mas claro, o universo decidiu manter o suspense. Ele se afastou um pouco, mas segurou minha mão por alguns segundos. Apenas isso. Um gesto simples, mas cheio de significado. Até domingo? Ele perguntou. Até domingo, confirmei, com aquele sorriso que não conseguia esconder. E ele foi embora, deixando meu coração acelerado, meu cérebro enlouquecido, e a sensação de que algo realmente bom estava começando. Voltei para casa, liguei a televisão para tentar acalmar a ansiedade e, claro, acabei assistindo a um documentário de pinguins. Porque aparentemente romance e pinguins podem coexistir na minha vida caótica. Thor veio me cumprimentar e percebi que finalmente estava sorrindo de verdade. Sim, o primeiro encontro oficial foi um desastre. Com certeza. Sim, o jantar teve vinho derramado, risadas nervosas e toques de mãos atrapalhados. Com certeza. Mas mais importante, havia Daniel e havia eu. E de repente, parecia que talvez, só talvez, esse caos pudesse se transformar em algo realmente especial. E claro, a vida continua. Porque a próxima gafe, o próximo riso, o próximo tropeço estão sempre à espreita. Mas agora, com alguém ao lado, que torna tudo muito mais divertido. Entre estações. Nunca fui boa em lidar com despedidas. Sempre tive a impressão de que elas deixam portas entreabertas, trazendo memórias que a gente preferiria esquecer. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, aquele encontro ainda me assombre com a intensidade de uma chama que nunca se apaga. Era início de outono quando tudo aconteceu. O ar tinha aquele frio leve que pede um casaco, mas ainda deixa espaço para o calor do sol. Eu havia acabado de me mudar para uma nova cidade, em busca de um recomeço que eu fingia acreditar ser necessário. A verdade é que eu estava fugindo, de uma rotina que me sufocava, de lembranças que me esmagavam e, principalmente, de mim mesma. A livraria do bairro foi meu primeiro refúgio. Pequena, com cheiro de madeira e páginas antigas, ela tinha o poder de me devolver a sensação de pertencimento. Foi lá que o vi pela primeira vez. Ele estava encostado no balcão, rindo com a atendente de um jeito que iluminava todo o espaço. Tinha um sorriso fácil, mas um olhar difícil,
como se escondesse algo que não queria que ninguém descobrisse. Eu tentei ignorar, fingir que estava interessada nos livros de capa dura, mas de alguma forma, sabia que já estava marcada. Gosta de clássicos? A voz dele quebrou meu disfarce. Levantei os olhos e encontrei os dele. Escuros, intensos, curiosos. Segurava um exemplar de O Morro dos Ventos Uivantes. Gosto, respondi, sem conseguir elaborar muito mais. Ele sorriu, como se tivesse ganhado algo só por eu ter confirmado. Então já sei que temos pelo menos um ponto em comum. Sou Daniel. E foi assim que começou, com uma conversa simples, que acabou se estendendo até a livraria fechar. Saímos juntos naquela noite, caminhando pelas ruas iluminadas por postes antigos. Eu sentia como se estivesse conhecendo alguém e me reencontrando ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Daniel se tornou presença constante. Café na esquina, passeios sem destino, longas conversas sobre livros, filmes e segredos que não costumamos contar a estranhos. Mas ele nunca foi realmente um estranho. Parecia que sempre esteve ali, apenas esperando a hora certa para aparecer. A forma como ele me ouvia era diferente. Não havia julgamentos, só curiosidade genuína. Quando eu falava sobre minhas frustrações, ele não tentava corrigi-las, apenas me deixava existir. E aos poucos fui me permitindo sentir. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa. Estávamos abrigados embaixo de uma marquise, rindo de como tínhamos sido pegos de surpresa pelo temporal. Ele parou de rir de repente, como se tivesse se lembrado de algo importante, e me olhou com uma seriedade que me desarmou. Posso? Perguntou quase num sussurro. Eu não respondi com palavras. Apenas me aproximei. O mundo pareceu parar naquele instante, e tudo o que existia era a certeza de que eu estava exatamente onde deveria estar. Mas, como tudo que vem rápido demais, nossa história também carregava um presságio de fragilidade. Daniel tinha segredos. Eu percebia nos silêncios prolongados, nos olhares distantes e na maneira como desviava de perguntas simples sobre o passado. Você nunca fala sobre sua família. Arrisquei uma noite, deitada ao lado dele, com a cabeça em seu peito. Ele demorou para responder. Algumas coisas é melhor deixar para trás. Disse, e beijou minha testa, como se isso encerrasse o assunto. Eu quis acreditar. Quis respeitar o espaço dele. Mas no fundo, sentia que havia um muro entre nós e que cedo ou tarde, eu acabaria batendo de frente. O inverno chegou, e com ele, a sensação de que algo estava prestes a mudar. Daniel começou a se afastar em pequenos gestos. Demorava mais para responder às mensagens, cancelava encontros de última hora, aparecia com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Até que uma noite simplesmente desapareceu. Não atendeu às minhas ligações, não respondeu às mensagens, não apareceu na livraria. Foi como se tivesse sido engolido pela cidade. Eu passei dias tentando entender, oscilando entre raiva e tristeza, entre a sensação de abandono e a certeza de que havia algo além do que meus olhos podiam ver. Quando finalmente o encontrei, ou melhor, quando ele deixou que eu o encontrasse, percebi que minha intuição estava certa. Ele estava sentado em um banco de praça, sozinho, como se carregasse o peso de um mundo inteiro. Você não entende. Disse antes mesmo que eu perguntasse. Eu não posso te oferecer nada. Eu não pedi nada. Respondi com a voz embargada. Só queria você. Ele me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Havia amor ali, disso eu tinha certeza. Mas havia também medo, dor e um abismo que eu não sabia se conseguiria atravessar. Se eu ficar, você vai se machucar. E se eu for, você também vai. E então ele me beijou como se fosse a última vez. Talvez tenha sido, talvez não. Depois disso, Daniel desapareceu de vez. Não houve explicação. Apenas o silêncio que ecoava em todos os lugares onde eu me lembrava dele. Meses se passaram. O outono voltou, como um ciclo inevitável. E eu ainda me pegava procurando por ele nas ruas, nas entrelinhas dos livros, nos sonhos que insistiam em me acordar no meio da madrugada. Eu não sei se um dia vou reencontrá-lo. Não sei se vou ter respostas para todas as perguntas que ele deixou. Mas sei que de alguma forma aquela história ainda não terminou. Porque no fundo há despedidas que não são finais. São apenas pausas entre estações. Os meses se arrastaram depois que Daniel desapareceu. Eu tentava seguir em frente, mas a cidade parecia me devolver a cada esquina algum vestígio dele. Uma risada parecida ecoando num café. O cheiro do perfume em um desconhecido no metrô. A lembrança de suas mãos segurando as minhas em tardes que pareciam eternas. E então,
Quando eu já começava a aceitar que o silêncio seria a única resposta, aconteceu. Foi numa manhã cinzenta, daquelas em que a neblina cobre tudo e dá a sensação de que o mundo inteiro está suspenso. Eu caminhava apressada para o trabalho quando o vi, encostado em frente à livraria onde nos conhecemos, segurando um livro velho como quem se agarra a uma âncora. Meu coração disparou. Pensei em virar as costas, fugir daquela cena como se fosse apenas mais um fantasma da minha memória. Mas não consegui. Daniel, chamei, a voz trêmula. Ele levantou os olhos. E ali estava ele. O mesmo olhar profundo, mas agora carregado de algo ainda mais sombrio. Eu não devia estar aqui. Disse quase num sussurro. Mas está, respondi. Nos encaramos em silêncio por longos segundos. Até que ele deu um passo na minha direção. Depois outro. Até que a distância entre nós desapareceu. Eu tentei ficar longe, mas você não saiu da minha cabeça nem por um segundo. Então por que foi embora? Ele fechou os olhos, como se reunir coragem fosse uma tarefa impossível. Porque eu tenho um passado que não mereço dividir com você. Eu vivi coisas que não posso simplesmente apagar. Escolhas ruins, dívidas que ainda não paguei. E medo, muito medo de arrastar você para isso. Meu peito apertou. Tudo o que eu queria era abraçá-lo e dizer que não importava. Mas importava. Eu sabia disso. Ele estava me oferecendo verdades pela metade e, ao mesmo tempo, um amor inteiro. Você acha mesmo que pode decidir sozinho o que eu posso ou não suportar? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não preciso de um herói perfeito, Daniel. Eu só quero você. Ele me olhou como se aquelas palavras fossem tanto um bálsamo quanto uma sentença. Eu não sei se consigo. Confessou. Então tenta, pedi. Por nós. Foi nesse momento que ele finalmente cedeu. Seus braços me envolveram e senti que, apesar de tudo, estávamos escolhendo ficar. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Os meses seguintes foram de reconstrução. Daniel começou, aos poucos, a me contar sobre seu passado, a família que havia perdido contato, os erros que o fizeram se afastar, as dívidas emocionais que o perseguiam. Ouvi cada palavra, algumas com dor, outras com compaixão, e em todas encontrei um fio de verdade que me fazia acreditar que ainda havia salvação. Não foi perfeito. Brigamos, choramos, duvidamos, mas também sorrimos, recomeçamos e aprendemos a não temer tanto o futuro. Até que, numa noite de primavera, enquanto caminhávamos de mãos dadas, Daniel parou de repente. Preciso te dizer uma coisa. Meu coração gelou. O quê? Ele respirou fundo. Eu não quero mais viver fugindo. Se você ainda me quiser, quero construir algo de verdade ao seu lado, sem esconderijos, sem desaparecer. Só nós, enfrentando o que vier. Meus olhos marejaram. Não respondi com palavras. Apenas o abracei como quem encontra finalmente um porto seguro. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estávamos no lugar certo. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, percebo que nossa história nunca foi sobre perfeição, mas sobre escolhas. Sobre ficar mesmo quando seria mais fácil ir. Sobre acreditar que o amor pode florescer mesmo em terrenos áridos. Daniel ainda carrega sombras. Eu ainda carrego cicatrizes. Mas juntos encontramos um caminho entre as estações. Não sei o que o futuro nos reserva. Talvez tempestades, talvez calmarias. Mas sei que enquanto estivermos lado a lado, cada estação será suportável. E pela primeira vez não sinto medo do amanhã. Sinto esperança. Diário de um coração em silêncio. Não sei ao certo por que comecei a escrever esse diário. Talvez seja porque as palavras são o único espaço em que consigo me despir sem medo. Talvez porque no silêncio da página, ninguém me interrompe. Ninguém me julga. Ninguém me pede para ser mais forte do que realmente sou. Há dias em que carrego o mundo nas costas e outros em que mal consigo carregar a mim mesma. Mas, de algum jeito, continuo. Lembro-me de quando tudo começou. Não o amor em si, mas o primeiro lampejo dele. Aquele instante secreto em que percebi que minha vida havia mudado sem que eu tivesse dado permissão. Estava em uma manhã comum, o céu cinzento e a rotina engolindo o tempo. Mas dentro de mim, algo se iluminou. Não foi súbito como um raio, nem gritante como um trovão. Foi suave, como se alguém tivesse acendido uma vela em um quarto escuro. Desde então, tudo que faço, penso e sinto parece atravessado por essa chama. As semanas seguintes foram como caminhar em terreno desconhecido. Sentia uma mistura de euforia e medo,
como se cada pequeno gesto fosse um segredo imenso guardado dentro de mim. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O som dos passos na rua, a cadência das horas, o modo como a tarde se deitava sobre as janelas. Tudo parecia carregado de sentido. Eu caminhava leve, quase flutuando, mas, ao mesmo tempo, trazia no peito o peso de um segredo impossível de dividir. Havia noites em que deitava a cabeça no travesseiro e me perguntava se tudo não passava de invenção da minha mente. Se não era apenas solidão travestida de amor. Mas bastava lembrar de cada sensação, de cada instante guardado como fotografia silenciosa, para ter certeza de que era real. A intensidade não se mede pelo tempo, e sim pelo quanto somos tocados. E fui sendo tocada em camadas. Descobri que não conhecia realmente a extensão dos meus próprios sentimentos até aquele momento. Passei a olhar para dentro com mais cuidado, a escutar as palavras que meu coração sussurrava e que antes eu ignorava. Percebi que havia em mim uma sede de ternura, uma necessidade de ser vista não como quem desempenha papéis, mas como quem simplesmente existe. As páginas deste diário se tornaram testemunhas das transformações que vivi. Primeiro, a euforia. Depois, a angústia de não saber como lidar com aquilo que crescia dentro de mim. Não havia espaço para confissões no mundo real, então me refugiava aqui. Cada letra escrita era como um respiro, um jeito de não sufocar. O tempo passou e, junto com ele, vieram as provações. O amor, mesmo quando é secreto, exige de nós uma força estranha. É como carregar uma chama nas mãos. Ao mesmo tempo em que aquece, também pode queimar. Havia dias em que sorria sozinha, lembrando de pequenos instantes, e outros em que chorava em silêncio, sentindo a distância intransponível. Foi nesse vai-vem que aprendi sobre a paciência, sobre a beleza de amar mesmo sem possuir, sobre a dignidade que existe em guardar sentimentos que não encontram espaço para florescer fora de nós. Comecei a entender que o amor não é feito apenas do encontro, mas também do silêncio, da espera, da capacidade de permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Mas não pense que isso me transformou em mártir. Não sou santa, nem pretendo ser. Muitas vezes me revoltei contra o destino, contra a vida, contra mim mesma. Houve dias em que amaldiçoei cada batida do meu coração e desejei nunca ter sentido nada. Contudo, no instante seguinte, bastava uma lembrança doce, um sopro de ternura, para que eu voltasse a me agradecer. É um ciclo que não termina, como as ondas que avançam e recuam sem cessar. Escrevo agora em uma tarde chuvosa. A janela aberta deixa entrar o cheiro da terra molhada, e o som da água batendo no telhado parece marcar o ritmo das minhas palavras. Penso em como tudo se transformou desde aquela manhã cinzenta em que percebi a primeira chama. Eu não sou mais a mesma. Não sei se me tornei mais forte ou apenas mais consciente da fragilidade que carrego. Sei apenas que, de algum modo, o amor me reinventou. Às vezes imagino como seria se tudo tivesse sido diferente. Se eu tivesse falado, se tivesse ousado mostrar o que sentia. Será que teria sido correspondida? Ou teria visto meu coração despedaçar-se em rejeição? Essas perguntas são labirintos sem saída, e não me atrevo a seguir por eles. Prefiro ficar aqui, no terreno do talvez, onde tudo é possível e nada é definitivo. Ainda assim, há uma parte de mim que sonha. Sonha com a possibilidade de um encontro inesperado, de um gesto que rompa o silêncio, de um futuro que ainda não ouso escrever. Talvez o amor seja isso. Uma mistura de lembrança e esperança, de passado que nos sustenta e futuro que nos impulsiona. Enquanto isso, sigo registrando aqui minhas confissões silenciosas. Este diário é meu confidente, meu espelho, meu porto seguro. Cada palavra é uma forma de sobreviver ao que sinto, de dar contorno ao que poderia me transbordar. O dia em que estas páginas se fecharem talvez nunca chegue, ou talvez esteja próximo. Não sei. Só sei que, enquanto escrevo, encontro paz. E no fim das contas, talvez seja isso que mais importa. Amar não é sempre ser correspondido, mas é sempre ser transformado. E eu fui. Os dias seguintes foram como páginas em branco que hesitei em preencher. Era como se cada palavra escrita aqui fosse uma confissão definitiva, um marco que me impediria de voltar atrás. E, no entanto, não consegui parar. O hábito de escrever se tornou mais do que alívio. Tornou-se necessidade. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que este diário seria a única herança daquilo que vivia em silêncio. Passei a reparar em como o tempo moldava meus sentimentos. No início, havia uma chama desordenada, capaz de consumir tudo. Depois veio a quietude, como se as brasas ainda ardessem, mas em um fogo mais baixo, constante,
sem me devastar por inteiro. Descobri que até o amor secreto aprende a envelhecer dentro de nós, tornando-se menos urgência e mais permanência. Escrevo hoje com uma serenidade que nunca imaginei alcançar. Não porque a intensidade tenha desaparecido, mas porque aprendi a aceitá-la como parte de mim. Não espero mais que algo aconteça. Não alimento mais fantasias impossíveis. O amor que guardei deixou de ser súplica e tornou-se companheiro. Ele não me cobra nada, não me exige respostas, apenas existe. E existir já basta. Houve um dia, algumas semanas atrás, em que caminhei sozinha pela rua e percebi que não doía mais como antes. Havia uma espécie de leveza em meu peito, como se eu finalmente tivesse me reconciliado com a vida. Foi nesse instante que compreendi. Eu não estava perdendo nada. Eu estava me encontrando. O amor, mesmo sem se concretizar, havia me moldado em algo maior do que eu era antes. Hoje, ao fechar estas páginas, sei que é hora de encerrar. Não por falta de palavras, mas porque o ciclo se cumpriu. O que começou como um segredo inflamado, que eu mal podia suportar, transformou-se em uma certeza silenciosa, que carrego sem medo. Não preciso mais escrever para sobreviver. Eu já sobrevivi. Este diário foi meu refúgio e meu confidente, mas agora se torna testemunha de uma travessia concluída. Guardo nele não apenas a história de um amor impossível, mas também a história da minha própria metamorfose, de alguém que aprendeu a sentir sem se destruir, que aprendeu a perder sem se perder. Se um dia alguém encontrar estas páginas, talvez veja nelas apenas a confissão de um coração solitário. Mas para mim, são a prova de que o amor pode existir de muitas formas, até mesmo na ausência. O fim não é ausência de sentido. O fim, às vezes, é a própria conquista. Fecho este diário com mãos firmes e coração tranquilo. E pela primeira vez desde o início, não sinto medo do silêncio, porque aprendi que dentro de mim, ele nunca mais será vazio.